Olá pessoal, dando continuidade então a essa primeira aula, parte 3, referente ao evangelismo. Nós vamos estudar, nos aprofundar um pouco mais hoje sobre batalha espiritual, que o evangelismo também compreende batalha espiritual. Recapitulando um pouquinho, na primeira parte da primeira aula, nós aprendemos que evangelismo é um mandamento. Nos aprofundamos um pouco mais com a revelação de que evangelizar também é uma obra de amor. Se nós não compreendemos o amor que está por trás do evangelismo, o nosso evangelismo não será muito eficaz. E vamos agora nos avançar um pouco mais no tema de evangelismo como batalha espiritual. Eu não vou especificamente falar de batalha espiritual no âmbito de demônios, atuações proféticas ou coisas semelhantes, mas eu vou introduzir o que batalha espiritual está associada ao evangelismo, ok? Abra comigo lá no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Vamos lá. Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de uma condição espiritual que nós, antes de conhecermos a Jesus, estávamos, e agora, através da libertação, nós passamos a um outro patamar. Isso subentende que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas ainda estão debaixo desse império das trevas. Elas estão ainda subjugadas, debaixo da potestade do ar. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eles estão sendo influenciadas por esse império, que se chama potestade das trevas. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. O livro de Efésios, ele traz um outro relato que demonstra a condição do perdido. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 2, diz assim: E nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que interessante o cenário que Paulo classifica os perdidos, as pessoas que ainda não conheceram a Jesus. O príncipe da potestade do ar opera neles, os cega. Eles são o quê? Filhos da desobediência. Então, todo evangelismo, quando ele é aplicado, nós temos que entender que haverá batalha espiritual. Essas pessoas estão debaixo de uma potestade, elas estão sendo cegas, estão aprisionadas. Isso subentende que, se você quiser tirar ela deste império, haverá uma batalha, haverá uma luta, haverá uma guerra. Cada ímpio está debaixo dessa tutela. Ou seja, seus pais que não conhecem Jesus ainda, estão debaixo dessa cegueira espiritual. Está sendo subjugado por Satanás. Os seus amigos que ainda não conhecem a Jesus, a Bíblia diz que Satanás opera, atua, cega todos os filhos da desobediência. Eles estão debaixo deste reino. E Satanás, de modo algum, vai deixar que essas pessoas saiam do seu império para entrar no reino do Filho do seu amor. Evangelismo é um mandamento. Evangelismo é uma obra de amor. Mas nós temos que entender que evangelismo também é batalha espiritual. Esses dois versículos classificam exatamente a condição do ímpio.
Paulo era especialista nesse tema. A Bíblia diz assim que quando Paulo ele entrou em Atenas, o seu espírito se agitou por causa da idolatria daquele local. Houve uma movimentação espiritual. Ele enfrentou bestas feras em Efésio. A Bíblia fala da deusa Diana, a Artemísia. A luta que Paulo travou na Grécia para tirar aquelas pessoas da idolatria. Agora você consegue entender? Porque parece uma alma tão simples de ganhar para Jesus, de trazê-la aos pés de Jesus. De repente essa pessoa fecha o coração. Ela não recebe a palavra. Ela não recebe a palavra. Uma pessoa que era tão seu amigo, tão próximo de você, recebe todas as palavras, enfim, que são concernentes a outros assuntos. Mas, porém, quando é para falar do amor de Jesus, Satanás faz o que com ela? A cega. Coloca uma venda nos seus olhos. Aquele seu melhor amigo, eu me recordo que quando eu conhecia Jesus, eu falei assim, o meu melhor amigo eu vou ganhar para Jesus, porque vai ser a pessoa mais fácil de eu levar para a igreja. Ele andava comigo para cima e para baixo, enfim. Eu demorei quase 7 anos de oração, de clamor, para trazer o meu melhor amigo na época aos pés do Senhor. E eu não entendia. Por quê? Porque eu imaginava que, por ele ser meu amigo, seria muito fácil ele me acompanhar. Mas não. Ele estava debaixo da tutela de Satanás, sendo influenciado, debaixo deste império. E quando eu entendi que haveria uma guerra espiritual para eu trazê-lo para os pés de Jesus, eu comecei então a batalhar no nível espiritual. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu estou só enfatizando essa questão que haverá uma batalha espiritual, mas depois eu vou fazer um desdobramento disso, de como nós devemos proceder para enfrentar essas bestas feras. Então, quando eu tive essa revelação, esse entendimento, que o meu melhor amigo não viria aos pés de Jesus se eu não batalhasse pela vida dele, se eu não pagasse o preço de oração pela vida dele, eu comecei a me comportar de uma maneira diferente. E após praticamente 7 anos, eu consegui ganhar aquele meu melhor amigo trazer ele aos pés do Senhor. Então, o que eu quero enfatizar aqui, que não adianta a gente querer pregar o Evangelho de uma maneira natural. O que eu estou dizendo de uma maneira natural? Simplesmente você chega por uma pessoa, entrega um folheto, não que isso seja errado, mas entrega um folheto, entrega para ele um panfleto, vamos na minha igreja. Sem essa consciência que haverá uma guerra. Para que nós possamos ganhar pessoas para o reino, nós temos que lutar e entender que isso tem que ser gerado no âmbito espiritual. Eu conheço muitas missões, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que trabalham especificamente com evangelismo, que trabalham com aquilo que nós pregamos muito, igreja fora de 4 paredes, pessoas que ministram, que levam a palavra para os perdidos lá fora. No entanto, eu vejo que mais da metade dessas missões são um fracasso. Por quê? Porque elas não entendem que evangelizar é guerra espiritual. Elas têm um bom material de comunicação, têm rádio, têm recursos financeiros para enviar missionários, tem tudo aquilo que nós muitas vezes não temos, ou gostaríamos de ter, mas não temos hoje em mãos. Porque a comunicação também ajuda muito. Você tem um bom folheto, um bom material institucional para entregar, isso ajuda muito. Mas, porém, só isso não é o suficiente para trazer uma pessoa aos pés do Senhor. Eu recordo que em algum momento da minha vida, eu comecei a orar por pessoas. Eu orava uma semana. Essa pessoa não se convertia, eu desistia, parava de pregar do amor do Senhor para ela. Pregava uma semana.
ela não recebia Jesus como Senhor e Salvador, eu simplesmente parava. Por quê? Porque não tinha esse entendimento de guerra. Você acha que Satanás vai perder um deles? Não. Satanás jamais perderá uma dessas pessoas. Para ele é um troféu levar elas para o inferno. Apesar do inferno não ser feito para as pessoas, mas sim para Satanás e seus demônios, segundo a Bíblia diz, o troféu de Satanás é levar as pessoas, os perdidos, juntamente com ele para o inferno. Então, recapitulando aqui, nós não podemos pregar o Evangelho de uma maneira natural. Quando eu falo natural, eu estou especificamente frisando que haverá uma guerra e nós precisamos ter entendimento dessa guerra, porque nós sabemos qual é a condição então de todos os ímpios. Satanás opera sobre a vida deles, Satanás atua, os domina, Satanás os cega e conduz os seus passos, ou seja, eles estão debaixo desse império. A Bíblia fala assim que quando Daniel, ele começou a orar, buscando uma resposta do Senhor, houve uma batalha gigante, uma batalha cósmica. Houve batalhas nos céus para que uma resposta de oração pudesse chegar até aquele homem. Então imagine o preço que nós temos que pagar para avançar, para ganharmos terreno espiritual. Eu fico me perguntando, quem são esses incrédulos? Quem são os incrédulos que a Bíblia pontua no livro de Efésios, Efésios capítulo 2? A Bíblia está dizendo assim que os incrédulos são aqueles que não conhecem o Senhor. Isso aqui pode estar classificado como seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos. Satanás fecha o coração dessas pessoas. Ele atua poderosamente para eles não chegarem aos pés do Senhor. Satanás ele está por trás da dureza do coração dos seus pais. Ele está por trás da dureza do coração do seu chefe. Ele está por trás da dureza do coração do seu vizinho. Ele os governa. E muitas vezes nós não entendemos esse princípio e tentamos, de uma certa maneira, combater de uma maneira muito natural. E o natural passamos a ser chato, porque as pessoas passam a não dar mais crédito para nós, porque nós queremos enfatizar, enfiar Jesus goela abaixo dessa pessoa, sem esse entendimento. Então, antes de nós sairmos de casa em casa, vila em vila, seja nacional ou internacional, seja em grupos coletivos, grupos pequenos, individualmente, saiba desta visão. Entenda esse princípio. Você está compreendendo hoje o que significa evangelização? Nós vamos lutar contra as potestades do ar, dos demônios que atuam nos filhos da desobediência. É isso que Paulo diz. Ele está dizendo lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Potestade das trevas. No livro de Efésios, ele diz assim: Ele nos vivificou, estando nós mortos. Onde? Nos nossos pecados. Em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. E aí um versículo muito importante. Ele diz assim, no versículo 2, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe uma atuação no mundo espiritual sobre todos aqueles que não conhecem a Jesus. Eles são influenciados por eles. E quando nós começarmos então a manifestar o reino, a manifestar a palavra da salvação, haverá uma luta contra este reino. Haverá uma batalha contra este reino.
Mas saiba, e nós damos graças a Deus por isso, porque a Bíblia diz assim, que em todas as coisas nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mesmo que haja essa luta contra esse espírito que domina essas pessoas, a Bíblia nos garante a vitória. Porque a Bíblia diz assim que um dia Jesus, ele os expôs publicamente ao desprezo. Ele se humilhou naquela cruz. E através disso, o nome dele está acima de todos os nomes. Para que agora, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus e na terra, e todas as línguas confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, queridos, essa terceira parte, me desculpe, da primeira aula, ela está basicamente enfatizado nesse princípio. Primeiramente, nós temos que entender mandamento, o ídio para todos. Segundo princípio, nós precisamos amar para ir. E o terceiro, haverá uma batalha espiritual, porque Satanás não vai querer perder nenhum desses. E se Satanás não quer perder, Jesus já pagou o preço por elas. Jesus jamais abrirá mão de uma sequer. A Bíblia declara assim, que ele deixou as 99 que estavam seguras e foi atrás daquela que estava perdida. Ou seja, Jesus as ama e vai atrás dela e conta contigo para isso, ok? Nós vamos finalizar, então, essa terceira parte da primeira aula. Nós vamos fazer um desdobramento, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, sobre evangelização, sobre batalha espiritual, através de outros princípios que vai nos dar mais ferramentas e subsídio para que possamos compreender esse princípio de evangelização e estratégias, ferramentas, para que a gente possa cumprir de uma maneira bem-sucedida o evangelismo e a grande comissão. Então, eu fecho aqui essa terceira aula e te convido a assistir agora a segunda aula, a parte A, ok? Obrigado, um abraço.